Há algumas semanas nós demos início a essa série de mensagens chamada Vida Simples, e ela é baseada na carta de Tiago. Tiago nos convida a olhar a vida de uma maneira bem mais simples. Dos escritores bíblicos, ele é aquele mais prático. Tiago é do tipo de pessoa que fala pouco e faz mais. Quando ele vai falar de fé, ele é aquele que diz assim: você tem fé? Não me fale. Prove através das suas atitudes. Então Tiago, ele é sempre da pessoa que se fala pouco, mas que age, que faz. Então, com base nisso, a gente optou por considerar essa carta. Esse Tiago, a Bíblia cita vários Tiagos, mas esse aqui, que escreveu a carta, que leva o seu nome, há uma unanimidade de opinião entre os estudiosos de que se trata do irmão de Jesus, filho de José e de Maria. Ele é irmão de Jesus por parte de mãe. E o curioso é que a história diz que esse Tiago, ele só se converteu a Jesus, ele só se rende a Jesus depois da morte e crucificação de Cristo. Ele vive toda a sua vida como irmão de Jesus, dentro da própria casa, andando para lá e para cá, brincando junto, mas ele não reconhece Jesus como sendo filho de Deus. Quando Jesus morre e ressuscita, Tiago cai a ficha e fala: eu tive um irmão divino. E aí ele crê em Jesus, e ele passa então a pregar o Evangelho de Jesus a muitas pessoas. Quando ele escreve a sua carta, ele está escrevendo para irmãos que professavam a fé em Jesus, mas por causa da perseguição religiosa que se deu no início da era cristã, em Jerusalém, quem se dizia cristão era preso e morto, às vezes comido por leões, outras vezes cerrado pelo meio. E para fugir dessa perseguição, esses irmãos vão para outros países, eles vão para outras cidades, e Tiago então escreve uma carta endereçada a esses irmãos que fugiram por causa da perseguição. E esses irmãos estavam enfrentando grandes dificuldades, como por exemplo, eles estavam numa cultura totalmente diferente, os hábitos das pessoas para onde eles haviam fugido eram totalmente diferentes dos hábitos deles. Eles também estavam num lugar onde a língua era diferente, teria que aprender uma nova linguagem, e isso é tudo muito difícil. Você quer ver, quando a gente sai do nosso estado de origem e vai para um outro estado do país, até a gente acostumar, né, com a linguagem dos outros e tal, a gente leva isso na esportiva, mas às vezes é complicado demais. Me lembro em Itu, quando eu fui pastor lá, assim que eu cheguei, e eu disse lá na igreja que na infância eu gostava de jogar birosca no quintal. Não, birosca no terreiro, era isso que eu falava. Eu gosto de jogar birosca no terreiro. Aí eu vi que a igreja travou. Eu perdi o povo ali naquele momento, ninguém me ouviu mais. E na hora de ir embora, eu levava o tecladista para casa, ele era um adolescente, e eu ousei perguntar para ele: escuta, por que eu falei e eu percebi que a igreja travou? Ele falou: não, pastor, não sei não, pergunta para o povo lá, eu não quero falar. Eu falei: então você sabe. Ele já está querendo escapar, então você vai ter que me falar. Ele falou: não vou falar. Eu falei: se você não falar, eu não te deixo na sua casa, está dentro do meu carro, nós vamos ficar andando aqui até você falar. Aí ele foi me explicar que em Itu, terreiro é lugar de macumba, desse tipo de coisa. E birosca é homossexual. Olha o que eu falei. Quando eu era criança, eu gostava de jogar birosca no terreiro. Acabou, perdi o público. A dificuldade da língua, às vezes, não é só porque a gente fala o mesmo português ou a mesma língua. Às vezes, cada região tem a sua maneira de falar, e às vezes aquilo que é comum no lugar, para o outro, é um absurdo. Minha mãe, quando a gente mudou para o Rio Grande do Sul, ela foi trabalhar numa padaria. E chegou lá, o primeiro cliente chegou: dona, a senhora me dá um cacetinho? Ela já estava indo pegar lá o cabo de vassoura para descer no sujeito, quando o dono da padaria falou: não, o cacetinho aqui é pão francês. Ela falou: então vamos pegar o pão francês. Então, assim, você tem que tomar cuidado essas coisas. Esses irmãos estavam agora em outro lugar, com uma linguagem totalmente diferente, costumes diferentes, hábitos diferentes, passando grande dificuldade para se estabelecer no lugar.
Mas eles ainda tinham um outro fator que pesava muito contra eles, que era a questão da fé. Eles acreditavam num Deus único e invisível. E eles estavam indo para lugares como a Grécia, onde acreditavam em vários deuses, em que cada um tinha o seu Deus, né? E de repente eles chegam agora dizendo que creem no único Deus e que Ele é invisível. E então, isso era motivo de zombaria, para não dizer de perseguição, porque em alguns lugares naquela época você só conseguiria emprego se você adorasse o mesmo Deus do dono da empresa. Então, era uma situação assim muitíssimo complicada. Eles deixaram de ser perseguidos em Jerusalém, mas encontravam grande dificuldade de manter a fé em Jesus no lugar onde eles estavam. Quando a gente olha para isso e olha para o que Tiago está dizendo, ele está assim: é possível levar uma vida simples nesses lugares. Se você optar por viver uma vida simples e não complicada, as coisas vão poder fluir mais naturalmente. E Tiago escreve a sua carta orientando esses irmãos a maneira como se portar diante da adversidade, diante do sofrimento, da perseguição, da maledicência. E Tiago ele vai dizendo assim: sejam simples, vivam a fé da maneira mais simples possível. Nós já falamos aqui alguns tópicos, pontos que Tiago aborda, mas hoje eu quero abordar com você sobre ser simples nos seus relacionamentos. Tenham relacionamentos simples, não complique as coisas. E Tiago, então, no capítulo 1, eu pedi vocês para abrir, ele diz assim, Tiago 1, versículo 19 e versículo 20. Meus amados irmãos, tenho isto em mente: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Amém. Quando Tiago ele vai falar sobre simplicidade nos relacionamentos, a primeira coisa que ele diz é que nos relacionamentos nós devemos ser simples na maneira de ouvir as pessoas. Ele diz assim: comece ouvindo, mas não significa simplesmente parar para ouvir e a pessoa começa a falar na sua frente, você pega o celular e vai mexendo, vai falando aí enquanto eu vejo a atualização das mensagens. Tiago não está dizendo sobre ouvir dessa maneira. Tiago está nos convidando a ouvir com atenção, prestar atenção no conteúdo da fala que a pessoa está trazendo. Ouça mais. Talvez por isso Deus nos fez com dois ouvidos e uma boca. Acho que Ele talvez esteja nos sugerindo falar metade do que ouvimos. Mas a tendência natural da gente é o quê? É falar o dobro do que a gente ouve, não é? E Tiago, ele nos convida a ouvir, mas ouvir com qualidade, ouvir com atenção o que as pessoas estão nos falando. E isso traz algumas lições para a vida da gente, no sentido de, quando você se coloca a ouvir o que as pessoas têm a dizer, você também se desarma para aprender algo mais. A Benjamin Franklin dizia que toda pessoa que eu encontro é superior a mim em alguma coisa. E nesse particular eu aprendo com ela. Benjamin Franklin havia decidido de que toda pessoa que ele encontrasse, ele iria ouvir essa pessoa com atenção e aprender com ela. E é interessante porque às vezes você encontra pessoas que trabalham, que atuam numa área que você não tem um mínimo de conhecimento. Mas à medida que você estimula essa pessoa a falar sobre ela, a falar sobre as suas experiências, você acaba tendo uma aula de graça. E ampliando o seu conhecimento sobre diversos assuntos e de uma maneira inteligente. Você não precisa ser a pessoa que saiba tudo, mas você precisa saber ter as pessoas junto de si. Se você visitar os Estados Unidos, o maior presidente que teve nos Estados Unidos, Abraham Lincoln, você for no túmulo de Abraham Lincoln, lá está escrito assim: aqui jaz um homem que soube ter junto de si homens mais inteligentes do que ele. Talvez ouvir com qualidade vai fazer de você uma pessoa muito mais inteligente.
A questão não é ser melhor do que os outros, não é uma disputa de que o que eu tenho que falar é mais importante do que o que você tem a falar. Não, mas é ouvir com qualidade o que as pessoas estão querendo dizer para você. Aprendamos com Abraham Lincoln, quando ele diz assim, com essa frase que o descreve, dizendo que ele foi um homem que soube ter junto de si homens mais inteligentes do que ele. E, no entanto, quem entrou para a história foi Abraham Lincoln. E não as pessoas mais inteligentes do que ele. Mas porque ele soube tratar. Ele soube dar ouvido, e ouvido com atenção. Quando ele era criticado, a história diz que os seus assessores davam orientações para ele ir a público e acabar com as pessoas que estavam falando a respeito dele. Mas ele parava um pouco, respirava e dizia assim: pode ser que elas tenham razão. Deixa eu ouvir melhor o que eles têm a dizer. Porque pode ser que o que eles têm a dizer, eles têm razão. Quando você se abre para ouvir o que as pessoas têm a dizer, mesmo que sejam coisas contra você mesmo, ou que seja contra o seu caráter, contra o seu trabalho, a gente odeia ouvir isso, não é? Quando as pessoas vêm falando alguma coisa contra você, ou contra um pensamento que você tem, a ideia naquela hora é ferver o sangue e dar uma resposta à altura. Mas se nesse momento a gente aprender a ouvir e refletir se de repente o que aquela pessoa está dizendo, quem sabe ela não esteja com a razão e você não esteja errado. Tenha a maturidade de ouvir uma opinião contrária e pensar com carinho, porque as opiniões contrárias fazem a gente fundamentar as nossas próprias opiniões. No mínimo elas servem para isso. Não é? Alguém fala um negócio que você discorda, que você não gosta, mas de repente você começa a pensar assim, mas por que a minha opinião realmente é a melhor do que a que essa pessoa está me colocando? E aí você começa a pensar nas verdadeiras razões pelas quais você pensa daquele jeito. Isso vai tornar você uma pessoa melhor. Mas o nosso problema, a questão de ouvir as pessoas, que hoje a gente não tem paciência para isso. As pessoas começam a falar e parece que dá um some na gente, né? Então, e tem um outro problema. Nós não sabemos ficar em silêncio quando as pessoas estão falando com a gente. A gente quer falar. E sabe qual é o nosso problema? Alguém chega para você e comenta assim: nossa, você não sabe o que eu acabei de ver. Olha, um acidente ali na Amizade, na Avenida da Amizade, e foi assim, 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 assim. A pessoa ainda está falando, você fala assim: menino, e eu vi um também. Olha, esses dias eu estava em tal lugar, assim, aconteceu. Mas escuta, até aquele momento, a pessoa está falando sobre a experiência dela. Ela não perguntou se você viu alguma coisa. A gente muda o assunto. Observe essa semana. Não, hoje. Quando você chegar em casa e for conversar. Observe as pessoas, como que elas conversam. Alguém começa a falar alguma coisa e o outro, ao invés de dar atenção ao que aquele está dizendo, ele começa a falar de outra coisa a respeito dele. Ele muda o assunto. Ele não suporta a ideia de falar sobre a sua experiência, mas ele quer falar da dele. E isso é de uma falta de educação imensa. E esse é um problema nosso. Ao preparar essa mensagem, eu falei: Deus, hoje o Senhor pegou pesado comigo, né? Porque a gente que tem o costume de estar falando sempre, não se engane, querido, eu tenho uma falta de paciência para ouvir. E eu só fui perceber isso depois de estudar esse negócio. Eu falei: olha, eu fiz uns testes comigo durante a semana. Às vezes a pessoa está falando um negócio e eu interrompo ela antes dela terminar de falar, porque eu já entendi o que ela quer dizer, eu já ouvi antes dela falar. Deixa falar. O que custa ouvir? Deixa falar. Depois que concluir, aí você fala. Não é? Mas a gente tem que aprender a ouvir. E a Bíblia diz assim: até o tolo, quando se cala, é tido como sábio. Oh, que conselho! De repente amanhã você vai participar de uma reunião lá na sua empresa, lá na empresa onde você trabalha. E aí
conversa está rolando e um pensa do jeito, não, mas eu penso que tem que fazer assim, assim, assado. E o outro diz, não, eu penso o contrário, tem que ser assim, assim, assado. Aí lembra desse versículo? Até o tolo é tido como sábio quando se cala. Fica em silêncio, deixa o povo quebrar o pau. Deixa falar. E aí, alguém vai perceber que você ficou em silêncio. E pode ser que no final da reunião ele fale assim, mas escuta, você não falou nada? Você não quer falar alguma coisa? O que você pensa sobre isso? Aí eu vou te dar uma dica. Você faz assim, ó. Então, o que fulano falou é muito interessante. Mas o que ciclano falou também parece muito pertinente. Que tal se a gente marcar uma outra reunião para a gente amadurecer as ideias e a gente então voltar a discutir esse tema? As pessoas vão olhar para você e falar assim, que poço de sabedoria é essa? Lembra do texto? Até o tolo, quando se cala, é tido como sábio. Amém? Amém. Aprenda a ouvir. Quando as pessoas for conversar com você, deixa elas falarem. Mesmo que seja algo que seja totalmente contrário ao que você acredita. Mas deixa falar. Ouça, porque é só ouvindo bem que a gente ganha o direito de falar. Amém? Amém. Segundo ponto que esse texto fala: aprender a ouvir, mas também saber a hora de falar. E o texto diz assim: fale pouco. Traduzindo, significa isso: esteja disposto a ouvir, seja tardio em falar e que sejam poucas as suas palavras. Não precisa falar muito. Minha mãe dizia que quem muito fala dá bom dia cavalo. Vocês sabem desse ditado, né? Quem muito fala dá bom dia cavalo. Então, a gente tem que aprender a falar pouco, sabe? A origem, às vezes, de quem fala muito é que revela o que está no seu coração. Porque a Bíblia diz assim: a boca fala do que o coração está cheio. Então, se você só fala asneira, você está revelando o que tem no seu coração. Tudo que você fala reflete o seu coração. Tem pessoas que são amarguradas e a fala dela tem um toque de amargura em cada palavra. E às vezes ela não consegue disfarçar. Se ela falar pouco, pode ser que passe despercebido. Mas quando começa a falar muito, uma hora, ela deixa perceber que o seu coração está cheio de ódio, cheio de amargura, às vezes cheio de inveja, né? Cheio de egoísmo. Então cuidado, as palavras revelam o que está no nosso coração. Tiago chega a dizer para aqueles irmãos que estão passando por dificuldade: falem pouco, irmãos, ouçam mais e falem menos, mas falem com sabedoria, né? Saiba usar as palavras, porque é no capítulo 3, lá no versículo 6, que Tiago vai dizer assim: cuidado, porque a língua é como uma fagulha de fogo, pequena, mas é capaz de incender uma floresta inteira, incendiar uma floresta inteira, e ela contamina o corpo por inteiro. Cuidado com esse pequeno órgão. Ele chega a dizer assim: é pequeno, mas ele, se você não tomar cuidado, controla o seu corpo inteiro. Essa língua que você tem dentro da boca. Cuidado com a maneira que você usa. Saiba usar a língua para abençoar e não para amaldiçoar. Ouça as pessoas primeiro, reflita sobre o que elas estão falando, preste atenção na fala delas, e quando for falar, transmita graça. Se você tiver que se queixar, queixe baixinho e falando com ela no particular, mas no elogio, erga a voz, fale alto, elogie com sinceridade e honestidade, mas corrija com mansidão, falando baixo. Ninguém suporta alguém gritando com ele, não é verdade? Você gosta de alguém gritar com você?
A Bíblia chega a dizer assim, que um bom dia dito aos berros pela manhã é tido como maldição. Já viu pessoas assim? Você já passou por isso, né? Você está ainda dormindo, aí alguém chega lá, abre a janela e diz, bom dia! Ah, não é bom dia não. A gente dá vontade de falar outras coisas para essa pessoa querida, não é? Terrível, terrível. Imagina, até um bom dia, dado de uma maneira errada, provoca ira. A gente tem que saber, porque a maior parte dos nossos desentendimentos não é por causa do conteúdo da nossa fala, mas é a maneira como a gente fala. Pode observar, suas maiores desavenças e brigas e discussões se dá porque o jeito de falar foi agressivo. Então eu já não aceito. Falou comigo nesse tom? Não é? Prepara aí que vai uma. Seu jumento. Não é assim? E a gente vai aumentando os bichinhos, né? A da hora você vai aumentando o poder porque você quer falar aquela coisa que deixa a pessoa sentada. Quieta. Mas quando você ofende alguém, a maioria das vezes ela vai querer te ofender ainda pior. E aí, isso não acaba nunca. Eu lembro de uma história de um casal que estava viajando, não sou eu e Cida, tá, gente? O casal estava viajando e discutindo no meio do caminho, homem, mulher, cada um xingando o outro. Aí de repente fez aquele silêncio, isso é um perigo. Porque a mente está processando, o que vai falar logo em seguida? Eu tenho que arrumar alguma coisa que é para, sabe? Aí de repente o cara estava passando na frente de uma fazenda, olhou um gado lá e falou assim, aí mulher, seus parentes. Ela respirou fundo e disse, verdade, minha sogra e meus cunhados. Onde é que essa discussão vai parar? Nunca, filho, nunca. Use suas palavras com inteligência, porque dependendo do que se fala, você vai ficar brigado por um bom tempo, não é? E isso pode marcar a vida da gente de forma negativa. Tome cuidado na maneira como se fala. Use palavras que abençoam e não que amaldiçoam. Use palavras que sejam verdade dita com amor. Não minta a respeito de quem quer que seja. Fale a verdade. Use palavras que vai fazer com que as pessoas, com que os seus ouvintes se aproximem mais de Deus e não se afastem dele. Seja sábio. Use palavras que sejam altamente necessárias serem ditas, porque nem toda verdade precisa ser dita. O que não pode ser dito é mentira. Mas às vezes tem verdades que não há necessidade de ficar falando. Não precisa ficar relembrando o erro que ele cometeu há 5 anos atrás. É uma verdade, mas aquilo é passado, filho. Já resolveu. Então nem toda verdade precisa ser trazida à tona o tempo todo. A gente precisa saber equilibrar todas essas coisas. E ser sábio na maneira de falar. Fale de maneira humilde, mesmo quando você está com a razão. Porque o problema é quando a gente está com a razão. Aí a gente se acha no direito de tripudiar. Eu estou com a razão, então aguenta. Isso, e aí a gente vai aquela lista. Tá bom, eu errei, mas calma aí também. Quer parecer que eu sou a pior pessoa do mundo. Aí naturalmente, e você? Pronto. Você viu como que a gente muda o assunto? O assunto até então era o seu erro, mas eu não quero levar a culpa sozinho, então eu mudo o assunto. E você? Você também, você está achando o quê? Você acha que você dá descarga? Você está reclamando que eu deixei a tampinha do creme dental aberta? Mas ninguém deixa o banheiro sem dar descarga. Nojento, né? Fedido. E aí, ou seja, você não resolveu o problema, você só está piorando o problema. Cuidado quando você tem razão.
Porque às vezes, em nome da razão, a gente acaba machucando as pessoas. Você pode ter razão, querido, mas não precisa machucar ninguém por causa disso. Mesmo assim, falar com calma, com amor, com dignidade, isso não vai te fazer menor. Tá certo? Então, saiba usar, fale pouco, mas fale de maneira correta. E por último, Tiago diz: cuidado, não dê lugar à ira. E quando ficar irado, fecha a boca. A semana recebi uma pessoa, como é aqui da igreja, que veio se aconselhar comigo. Ela estava extremamente nervosa, muito nervosa, e ela tinha brigado com um parente. E ela veio e falou: o senhor pode me atender? Eu falei: entra. Aí fomos conversar. E ela disse assim: eu estou com vontade de matar meu parente. Eu falei: nossa, calma aí, deixa eu buscar a arma, aí você já vai munida, né? Mas não, eu falei: mas o que acontece? E aí ela conversando, eu falei assim: olha, enquanto você estiver nervosa, não é hora de tomar nenhuma decisão e nem de falar nada. Então o que você faz? Descubra aquilo que te acalma. Eu descobri, vocês já sabem, quando eu fico nervoso, aí ao invés de brigar com a Cida, né, seria o caminho mais fácil, aí eu resolvi, para não ter problema por 10 dias, eu resolvi dar uma volta na quadra, porque dura menos o problema, né? Então aí eu dou umas voltas na quadra, aí, na rua, respiro fundo, penso bem, calmou, volto para casa. Tomo um banho, tomo uma água gelada, não sei porquê, mas quando eu fico nervoso aqui no meu peito assim, fica quente. E aí quando eu bebo água gelada, parece que passa. Entendeu? Eu não sei, eu sou um sujeito bem estranho. Mas eu descobri que isso funciona. Só depois disso é que eu vou conversar, para saber como que eu vou fazer, agir. E isso tem me poupado de muitos problemas. Você precisa descobrir o que é que te acalma. E eu falei isso com a pessoa, eu falei: descubra o que te acalma. E na hora que você acalmar, aí você vai conversar com o seu parente e vai abordar o problema e tentar resolver da melhor maneira possível. Ela falou: não dá. Eu falei: por que não dá? Ela falou assim: quando eu estou calmo, eu não tenho coragem de falar. Vai sofrer a vida inteira, criatura. Você precisa ter coragem de tratar dos seus problemas quando está todo mundo com calma. E não quando está todo mundo com sangue fervendo. Porque com sangue fervendo não resolve nada. Não se discute quando está a situação, quando está todo mundo nervoso. Nesse momento o melhor a fazer é calar, acalmar os ânimos e depois voltar a conversar. Porque nervoso você perde a razão, a noção. E às vezes o que você falar quando está nervoso, às vezes nem significa que você pensa daquele jeito. Mas só que os homens, palavra mais especialmente para os homens, se você abrir a boca quando estiver nervoso, ela vai lembrar disso 5 anos depois. Ela te xingou o tempo inteiro, mas não vai lembrar do que ela te xingou. Mas uma palavrinha que você falou depois, 5 anos depois, ela está lá lembrando: mas você lembra aquele dia que você fez isso e tal? Não se fala quando está nervoso. Lembra que a discussão, o cara chegou em casa, a mulher brigando com ele, e falou: que você não dá atenção para mim, que não olha esses meninos, que não cuida da casa, a torneira está pingando, a lâmpada para trocar, você não faz nada. E ele quietinho, falando: gente, acabei de chegar do serviço, eu nem tomei um banho ainda, a mulher já veio, ela está achando que aqui é a ouvidoria da prefeitura, só pode. Ele chegou jogando um monte de coisa. E ele fica lá, daí ela chega nele, empurra o ombro e diz assim: você não vai falar nada? Nossa! E xinga ele, seu imprestável. Aí ele não aguenta: eu estava segurando até agora,
Ele olha para ela e fala: gorda. Acabou a paz por anos. Acabou a paz por anos. Ela não vai lembrar nada do que ela falou com você. Mas ela nunca vai esquecer que um dia você chamou ela de gorda. Nunca, nunca, nunca. Esse é um pecado imperdoável por parte da mulher. Deus perdoa a mulher, não. Entendeu? Então toma cuidado, querido. Na hora de falar, saiba o que falar. Cabeça quente, zíper na boca. Não se fala. Irai-vos, diz a Bíblia, mas não pequeis. Na hora que você está irado, não é hora de fazer nada, porque você vai pecar. Então é hora. Ficar irado é pecado? A Bíblia diz que não. Porque ela diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Significa que o pecado é o que você vai fazer quando está irado. Entendeu? Irou, sossega, calma. Não quero pecar, não quero pecar, não quero pecar. Vai orando, vai orando. Senhor, meu Deus do céu, olha para mim, misericórdia, né? Mas não abra a boca, tá? E a Bíblia está dizendo para você ficar indiferente, tá bom? Isso não significa que a pessoa está te ofendendo, que você não tem que dar uma resposta. Você só não pode dar resposta quando está com sangue quente. Acalmou, agora sim você volta a pessoa e vem cá, vamos conversar. Agora nós estamos mais calmos, paz e amor. Lembra do que aconteceu? Como é que você estava? O que estava acontecendo? Por que você me tratou daquele jeito? Aí, ai amor, liga não. Você fala assim: não, é assim, tinha alguma coisa. Tentar identificar junto o que aconteceu. Você vai poder resolver o problema para que ele não aconteça de novo. Porque se você fizer vista grossa depois que acalmar, sabe o que vai acontecer? O problema vai vir de novo. E agora ela vai virar para você e vai falar assim: me chama de gorda para você ver. Aí você é uma encrenca. Porque você está nervoso, você vai ter que arrumar um outro apelidinho pior, né? E eu não vou dar sugestão não, porque senão vai que o cara fala que você aprendi com o pastor lá na igreja. Eu sempre pago o pato, né? Eu sempre pago o pato desse negócio. Então, esse eu não vou pagar, tá bom? Então, fale, mas fale no momento certo, na hora certa, da maneira certa. Nunca quando estiver nervoso. Por isso, segundo Tiago, meus amados irmãos, leiam comigo, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Observou? Não é porque você está nervoso ou nervosa que isso vai fazer com que Deus aprove o que você está fazendo. Você pode até chegar para ele e falar: Senhor, eu estava nervosa. Tem gente que usa isso como desculpa para fazer o que é errado. Ah, mas eu estava com sangue quente, estava nervoso, por isso que eu falei. Não justifica. Você errou do mesmo jeito. Vai ter que tratar do mesmo jeito. Então é por isso que quando estiver nervoso, zíper na boca. Mas trate do assunto depois em que se passar. Então por isso eu quero lançar um novo desafio para você para os próximos 7 dias. O desafio que eu quero colocar para você é: se você reconhece que você não tem ouvido da maneira como deveria, com qualidade, ou falado de forma correta e equilibrada, ou se contido quando está nervoso, pare de dar desculpas. Mas trate disso diante de Deus. Assuma seu erro diante de Deus. E durante os próximos dias, 7 dias, eu gostaria que você, pela manhã, falasse com Deus sobre isso. Senhor, eu preciso aprender a ouvir com qualidade. E durante esse dia, o Senhor me faça lembrar disso o tempo todo. Me mantenha alerta em relação a isso. Senhor, se hoje eu ficar nervoso ou nervosa, me lembre de que eu não devo falar quando eu estiver dessa maneira. Me ajude
a entender e a descobrir como é que eu funciono, de que maneira eu me acalmo, para depois eu conversar. Porque nervoso, com o nervo na flor da pele, eu não vou falar coisa que deve. Converse isso com Deus de manhã. Depois, vamos voltar àquele desafio da semana passada. Leia um capítulo de Provérbios por dia. Leia o capítulo referente ao dia do mês. Se amanhã é dia 15, leia Provérbios capítulo 15. No dia 16, você não leu 15, o que você faz? Perdeu a bênção, irmão. Leia só 16. Entendeu? Você vai ler nem mais e nem menos. Leia o capítulo do dia. E ao ler o capítulo do dia, fique no seu coração com essa pergunta: Senhor, dentro dessa minha dificuldade, o que o Senhor tem a dizer? E vai lendo a palavra. Ele vai falar. Foi interessante essa semana, várias pessoas me procuraram dizendo assim: pastor, eu aceitei o desafio de ler, de fazer aquilo, de ler um capítulo de Provérbios por dia, de falar da minha dificuldade. E funcionou. Você não faz ideia de que prazer que dá isso para a gente que prega a palavra. Mas faça isso. Quando a gente lança o desafio, é pensando em que você se torne um cristão, uma pessoa melhor. Fale com Deus da sua dificuldade. Leia um capítulo de Provérbios por dia. E fique atento às oportunidades que Deus vai te dar para trabalhar essa área na sua vida. Pode ser que essa semana, exatamente essa semana, Ele vai colocar alguém na sua vida que vai falar igual papagaio. Você vai falar: Jesus, lembra da mensagem? Vamos ouvir com qualidade. Quando alguém vier conversar com você, pegue o celular e coloque de lado. Olhe para a pessoa com quem está falando com você. Foque nela e não no celular. Se for na televisão, desligue, converse com ela. Se o assunto requer uma atenção exclusiva, desligue e ouça. Mas faça isso com qualidade. E veja o que Deus vai fazer na sua vida. Abra-se para o que Deus está te ensinando nessa noite. Não deixe que esse ensino fique na sua cabeça até você sair na porta. Leve isso para a sua semana. Leve para o seu dia. Deixe Deus abençoar você. Amém? Eu quero orar por você. Curve sua cabeça e vamos falar com o Senhor nosso Deus.